Querido irmão, querida irmã, a partir de agora você acompanha a reflexão do Evangelho deste domingo. Reze com fé e compartilhe com amor, paz e bem. Olá, sou Frei Moacir Casagrande, diretamente do convento Nossa Senhora de Fátima, aqui em Brasília. Venho fazer a reflexão para este domingo. Bendito o que vem em nome do Senhor. Hosana, o filho de Davi. Meu irmão, minha irmã, estamos celebrando o Domingo de Ramos. No Domingo de Ramos vai lembrar a entrada de Jesus em Jerusalém, lá naquele período em que ele acabou sendo depois preso e crucificado. Diz o nosso texto, o Evangelho de Mateus capítulo 21, que Jesus entrou em Jerusalém e lá da onde estava, de Betfagé para o templo, ele fez uma caminhada montado num jumentinho. Marcos diz que estava sentado, Mateus diz que estava montado, mas no jumentinho sempre, um jumentinho novo que ainda não tinha sido usado para nada, não. Então foi domado por ele. Ele pediu que os discípulos, ele usou emprestado, não comprou, é só para esse momento específico, depois ele vai ser assassinado, então não vai mais montar em jumentinho nenhum. Por que ele quis fazer essa entrada assim? A solenidade dele usando o jumento. É muito claro, porque o cavalo era o animal das guerras, das conquistas, das imposições sobre os outros, dos poderes. E o jumento era o animal do serviço. Era e continua sendo o animal do serviço. Como Jesus não veio para ser servido, mas para servir, o seu reinado é um reino de salvação, de resgate da humanidade, e não de destruição da humanidade. É um reino que coloca as pessoas a serviço do reino do Pai, sob o seu patrocínio, sobre a sua entrega, sobre o seu dom total, inteiro, em favor daqueles que o aderem. E essa adesão vai dar a mesma força de serviço e de resgate que ele mesmo tem. Então se diz que o pessoal jogava lá os mantos, o pessoal saudava com alegria, todo. Depois de ir para o templo, aí vai ser uma outra situação, bem diferenciada. Bom, nós celebramos também o Domingo de Ramos e abençoamos os ramos. Existe uma tradição de abençoar os ramos, alguns levam para casa, guardam. Alguns lugares usam os ramos depois, especialmente diante de tempestades ou situações complicadas, queimam aquele ramo com a fé de que aquele que conseguiu resgatar a humanidade consegue resgatar novamente em qualquer situação de perigo. É uma confiança que se estabelece. A primeira leitura do profeta Isaías, capítulo 50, diz lá que o servo de Javé endureceu o rosto. O pessoal foi arrancar a barba dele e ele não fugiu, né? Eu fiz o meu rosto ficar firme, duro como uma pedra e não virei as costas para os que estavam me agredindo, não. Encarei. E esse encarar leva a... Por quê? Porque o meu auxiliador está comigo. Então eu não temo isso. Isso não me destrói, isso não me desfaz, isso não impede que eu continue sendo fiel e fazendo aquilo que o Senhor pediu para mim. Não é fácil, especialmente quando a gente acaba achando que está sozinho. Esse é o grande ponto e o grande segredo. Eu nunca estou sozinho, a não ser que eu mesmo perca o sentido das coisas. Aquele que me fez não me abandona nunca. Mas pode ser que eu o abandone porque me sinto assim. Tem gente que diz, não sei onde Deus está, não vejo, não ouço, grito, não me responde. Ué, ele não responde do jeito que você quer, ele responde do jeito que, às vezes, é uma coisa muito evidente. Só que a nossa expectativa não combina com a proposta dele, com a resposta dele, com os sinais que ele apresenta para nós, que são muitos, são variados, e muitas possibilidades. Se não for para mim diretamente, será para outro que pode passar para mim. Aí a importância da comunidade.
da correspondência, da corresponsabilidade. O Senhor é meu auxiliar, então eu não desanimo. Eu sei, o Paulo vai dizer isso aí, eu sei em quem eu coloquei a minha confiança. Eu sei que não tem desistência, tem perseverança, e tem paciência, e tem misericórdia, e é por isso que eu continuo de pé, mesmo com a minha fragilidade, com a minha debilidade, às vezes com a minha falta de sensibilidade e percepção. Depois, no Salmo, nós encontramos essa frase famosa que Jesus teria dito lá de crucificado: meu Deus, por que me abandonaste? O evangelista Marcos coloca isso muito claramente: por que me abandonaste? Então, humanamente, na minha humanidade, eu senti a fragilidade e fiz o clamor a Deus, um clamor que já vem de salmos anteriores ao momento de Jesus. Depois temos a leitura de Filipenses, que vai colocar lá maravilhosamente esse hino cristológico, onde, sendo igual a Deus, estando em Deus, sendo Deus, não se agarrou a essa divindade, abriu mão e assumiu a criatura, assumiu a humanidade. E assumindo a humanidade, assumiu as limitações também, tudo isso. E assumiu para resgatar a humanidade e as limitações da humanidade. Então, o que Jesus mostrou é que ser humano não é ruim, ser humano é bom. Ser humano é corresponder ao desígnio de Deus que criou o ser humano. Agora, o problema é desumanizar-se. Isso não pode acontecer. E, então, a comunhão com Cristo e a obediência a Jesus, o caminho é o caminho do resgate do desumanizado e o caminho da plenitude daquele que é humano, para chegar a uma humanidade divinizada, como é a humanidade de Jesus. Jesus não desencarnou, Jesus ressuscitou. A ressurreição leva junto a carne. É por isso que nós confessamos nosso credo, creio na ressurreição da carne, porque a carne de Jesus ressuscitou e nela a minha também está incluída. Ele não ressuscitou por conta de si mesmo, ressuscitou por conta da humanidade toda, da que era, da que é e da que vem. Então, e diz assim, ele assumiu a condição humana e, sendo servo, até a cruz, até a morte. Então o Pai o resgatou, o elevou e o exaltou acima de todo nome. Então, a minha missão é servir. O que vai acontecer com o meu serviço já é por conta daquele que eu sirvo, por quem eu me dou, a confiança que eu tenho. Se ele é todo-poderoso, ele vai colocar na plenitude. Se ele não é poderoso, vai me colocar onde ele pode alcançar. Aquele negócio que às vezes a gente diz assim, ai, eu amo tanto, eu dou a minha vida por fulano. Parei, por fulano ou por ele que me deu o fulano para poder resgatar? É bom pensar um pouquinho. Certas afirmações que nós fazemos não estão coerentes com a nossa fé. E é preciso que estejam. Então, vamos pensar juntos, vamos refletir juntos. E por fim, temos aí então a proclamação da paixão de Jesus, o texto mais longo, que é feito nesse dia do domingo de Ramos. Meu irmão, minha irmã, paz e bem. Você acabou de ouvir mais um programa da Capcast, Central de Podcasts dos Capuchinhos do Brasil. Paz e bem.